Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando um novo programa Combate, um programa da Confederação Nacional de Serviços. Mais empregos e menos impostos. Esse é o nosso lema. E hoje tenho uma grata satisfação de receber o Glauco Pinheiro da Cruz, que é um empresário da área contábil e que é presidente da Associação das Empresas Contábeis de Santo André. Glauco, seja bem-vindo aqui conosco nesse programa para a gente conversar um pouquinho, principalmente sobre um estudo que você fez com relação à informalidade que tem se mantido ou não tem se mantido dentro do processo do empresarial. Como é que você vê isso? Boa noite a todos. Obrigado, Nézio, pelo mais uma vez estar presente com você. Acho que assim, o Brasil, né, tem uma característica, o trabalhador sempre foi muito informal, né? A gente vê o governo tentando, das diversas formas, diminuir essa informalidade. Acho que com a criação do MEI, né, principalmente no início, você teve um volume grande de empresas que foram cadastradas no MEI. Muitos, de repente, migraram, né, da atividade, não foram autônomos ou informais que migraram. Mas hoje a gente percebe que já deu uma estagnada, né, na criação de novos MEIs. Um esforço que a gente está vendo é de aprimorar, de capacitar melhor quem já fez a abertura no MEI, um novo empreendedor, para poder alcançar novos degraus aí na escalada e passar a ser um microempreendedor, um empreendedor de pequeno porte. Quantos MEIs já foram criados? Você sabe? Quantas empresas? Não tenho essa... Falam em 4 milhões quase. O último número que eu vi são 4 milhões. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. E dentro dessa criação, você está falando que praticamente estagnou o processo. Você está achando, em termos de vislumbre, você acha que o MEI tem tido mortandade de MEIs, de pessoas que começaram e desistiram, ou são pessoas que se cadastraram e deixaram de operar o processo, ou estão operando mesmo, estão no comércio? Não. No serviço? Mortandade, eu não acredito que tenha tido muita mortandade, né? Foi mais as pessoas que se cadastraram e, né, ficaram em stand-by, deixaram sem movimentação. Mas o cadastro tem feito. Pelo que a gente, na prática, a gente tem visto quem se formalizou, né, continua, faz as emissões, então, procuram se regularizar. São pouquíssimos os índices de encerramento de MEI que a gente tem visto na prática. Isso, que a gente tem recebido. Fala um pouquinho, como é que a pessoa que quer montar um MEI ou quer se cadastrar no MEI, como é que tem que fazer? Primeiro assim, contábil, e vocês são os responsáveis, pelo primeiro ano vocês dão gratuitamente? As empresas de contabilidade que estão enquadradas no Simples Nacional, elas fazem a abertura gratuitamente e fazem a primeira declaração gratuita, né? Você tem uma planilha que você tem que estar preenchendo mensalmente para que você possa fazer a entrega da declaração do MEI no ano seguinte. Quem quiser se cadastrar no MEI, né, tem que procurar algum escritório de contabilidade ou em algum município que na prefeitura tem um convênio com alguma entidade, com o próprio SEBRAE, para você tentar fazer o cadastro. Cada município é responsável pelo cadastramento. Então, tem municípios que já estão, né, conveniados e estão fazendo a abertura, tem municípios que demoraram para fazer esse convênio. Então, muitas pessoas no início queriam se cadastrar no MEI e não conseguiam porque o município ainda não tinha feito a adesão, né, a adequação à legislação. Então, vai muito mais do município e cada município tem um rol de atividades. Apesar da Receita Federal ter diversas atividades que são permitidas, o município ainda ele restringe algumas atividades. Mas tem bastante município que ainda não aderiu ao MEI?
na valorização? Não, a maioria já aderiu. A maioria já aderiu. aderiu. Já aderiu. Então a pessoa que quer tem que primeiro procurar um contador. Isso. O primeiro passo é procurar um contador, né, para poder se formalizar. É bem fácil, é bem tranquilo, é rápido, né? E o contador, como você falou, no primeiro ano, ele obrigatoriamente, se ele estiver no Simples, ele obrigatoriamente tem que dar gratuitamente esse cadastramento e assistência no primeiro ano. Isso mesmo. Terminando o primeiro ano, aí tem Terminando o primeiro ano, aí há um acordo, né? Entre o Cada contador e o- contador e cada MEI faz a negociação, né? E acaba se acertando para continuar a prestar o serviço. As atividades que podem se enquadrar no mês são mais, a quantidade, em termos de quantidade, são mais do setor de serviço, da indústria ou do comércio? São mais voltados para o setor de serviço. Serviço. De serviço, né? Tem muito comércio, principalmente para buscar o comerciante ambulante, né? Buscar o ambulante para se formalizar. A indústria é a minoria. Certo. E com relação hoje, dentro da tua na parte de informalidade, você acha que o programa que o governo está implementando, da desoneração da folha, que foi até um trabalho nosso da Confederação Nacional de Serviços, no sentido de fazer com que o governo entendesse que precisa desonerar a folha de pagamento, ele tem contribuído, esse programa de desoneração, para a formalização das empresas e diminuição dos conflitos trabalhistas? Como é que você vê isso, esse programa do governo de desoneração da folha? Eu vejo com bons olhos, porque a gente tem visto que, para quem tem um número, né, razoável de funcionários contratados, formalizados, né, vamos falar, aquele empreendedor que está trabalhando dentro da regra e está com uma grande quantidade de funcionários, realmente tem diminuído a carga tributária. Agora, para aquele pequeno empresário que de repente já tem um faturamento razoável, né, e tem uma pouca mão de obra, para esse ele está sendo penalizado. Está sendo penalizado. Está sendo penalizado. É uma minoria, mas está sendo penalizado. Inclusive há uma diferença entre a alíquota da indústria e a alíquota do serviço. Isso. Como você está falando que tem mais, inclusive, procura do setor de serviços para formalização, esses 2% que foi colocado sobre o faturamento, eu realmente acredito que essas pequenas empresas que têm 1, 2 funcionários, 3 funcionários, e têm o faturamento em função do trabalho dos próprios donos dessas micro e pequenas empresas, eles sofram um aumento de carga tributária, né? Sim, acaba aumentando a carga tributária desse pequeno prestador, né? A parte industrial, né? A parte industrial que tem uma quantidade boa de funcionários, a gente tem visto que tem diminuído bastante, tem feito uma boa diferença, tem ajudado. Tem ajudado. Quer dizer, esse programa ajuda na formalização das pessoas e das empresas. Ajuda. E também na diminuição dos custos das empresas em relação a isso. Sim, o custo trabalhista fica menor. Acredito que você possa até investir na contratação de mais funcionários para uma possível expansão, né? Agora, você concorda com essa diferença de alíquota, uma parte menor para a indústria e uma parte maior para o setor de serviço, que é 1% para a indústria e 2% para o serviço? Eu não concordo muito não. Eu acho que, apesar da indústria ter que ter investimento em maquinário, tudo, né, hoje, proporcionalmente, pelo faturamento, quem emprega mais é o setor de serviços. E para poder empregar, né, você tem que fazer um custo para o serviço é muito alto na qualificação e capacitação do funcionário, né? Então, na nossa área, para a gente falar, a gente não pode ter nenhum funcionário exercendo a função contábil que não seja, no mínimo, estudante, né? Então, ele tem um grau universitário, né? Tem que ter uma capacidade e muitas vezes você tem que arcar com esse custo para que você tenha um profissional capacitado. Quer dizer, deveria privilegiar, inclusive, as empresas que empregam mais e participam, inclusive, mais no PIB brasileiro. Sim, né? sim. Porque hoje o setor de serviços representa 67% do PIB, né? E, nesse caso, como é o maior empregador, deveria ser dado um maior benefício. Pelo menos o mesmo tratamento, né? Sim, na minha opinião, tem que ser o mesmo tratamento. Você Nós emprega também concordamos com isso, viu? Você emprega mais, Claro. acho que nada mais justo do que você, né,
ter uma ajuda, né, já que está desonerando, aqui o governo tem essa intenção de melhorar a contratação, a formalização do empregado, então acho que o setor de serviço, nesse ponto, está sendo um pouco penalizado. Inclusive, eu acho que o setor de serviço é o que responde mais rapidamente no processo de emprego, porque se ele realmente tem uma diminuição de custo, ele vai empregar mais, enquanto que a indústria não responde tão rapidamente com o aumento de emprego em função da desoneração. Não, eu vejo que assim, a indústria ela tem uma capacidade, né, produtiva dela, se ela não está operando 100%, se tem uma demanda, ela não vai empregar mais. Ela simplesmente, o maquinário vai trabalhar mais. E não. Ou vai aprimorar os meios de produção sem precisar de mão de obra, né? Sim. E no serviço não, né? Se você está aumentando o número de clientes, você está aumentando a quantidade de horas trabalhadas, você precisa de mais ser humano para poder estar atendendo a demanda. E qualificado, né? Qualificado. Certo. Como é que você vê também o problema nós temos um problema no setor de serviço, que é o problema do ISS. O ISS hoje é pago, tem uma discussão entre aonde se presta o serviço e aonde a empresa está sediada, né? E hoje a maioria das cidades, das grandes cidades pelo menos, exige até um cadastramento dessas empresas na cidade onde ele está prestando serviço para não pagar dupla tributação. Isso. Né? Você tem sentido dentro da tua atividade de contábil que existe essa preocupação das empresas de não serem oneradas duplamente pelo não cadastramento e pela prestação de serviço fora da base onde está a sede? Existe, né? Vamos falar assim, a empresa quando vai fazer uma abertura hoje, ela se preocupa com o local para você não ter a bitributação, ser tributado em 2 municípios. O que, né, a Prefeitura de São Paulo fez, a do Rio de Janeiro copiou, que é obrigar o tomador de serviço a reter, né, nas situações que o prestador não vê saída, o que acontece é o serviço ficando mais caro. Ele acaba embutindo esse custo a mais que ele tem da bitributação para o tomador. Para o tomador, né? Evidentemente. E eu acho que assim, aí não está tendo bom senso das prefeituras, elas estão fazendo uma guerra fiscal para ver quem arrecada mais, né, sem se preocupar realmente em seguir a legislação lá onde que tem que ser tributado. Pois é, e isso aí não impede o desenvolvimento do setor de serviço, porque as prefeituras, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, que é uma prefeitura hoje praticamente atua no setor de serviço, porque não tem mais indústria em São Paulo. Não. São poucas as indústrias, praticamente comércio e indústria. Você não acha que deveria ser feita uma política de atrair essas empresas aqui para São Paulo? Certo que você é de Santo André, você não vai querer isso, né? Quer atrair mais para Santo André. Mas para Santo André ou para São Paulo, no sentido de você ter mais preocupação do prefeito de atrair essas empresas do que afastá-la com essas preocupações de dupla tributação, dupla cadastramento. O que o prefeito, por exemplo, de São Paulo deveria fazer nesse caso hoje, que você precisa estar cadastrando uma empresa para não pagar 2 vezes o ISS? Bom, eu acho que toda a região metropolitana teria que trabalhar em conjunto. É difícil, né? Todos os prefeitos teriam um consenso aí. Porque com a informática hoje, né? Quer dizer, hoje você não tem tantas barreiras e você pode estar trabalhando na tua casa e atendendo qualquer lugar. Então, cai um pouco por terra, realmente, a sede da tua empresa. Então, acredito que você teria que dar estrutura, né? Para que o empresário pudesse abrir onde melhor fosse, não só visando a parte tributária, mas, de repente, onde a empresa dele ficasse melhor. E as prefeituras, elas teriam que ter um bom senso, porque o único penalizado são os contribuintes, tomador e prestador. Porque o prestador vai ter que fazer o cadastro, é uma burocracia enorme, pode ser indeferido, e enquanto não sai o código, não sai o cadastramento, o tomador fica retendo 5%. Né? Então, quer dizer, ambos são penalizados e a burocracia também.
Então, eu acho que assim, os prefeitos deveriam ter um bom senso, sentar com as entidades, né, representativas dos serviços realmente, para poder equacionar isso daí. Esse problema. Esse Esse não problema a é... gente tem tido aqui, tanto na confederação, como nas federações e nos sindicatos, principalmente de serviço, a gente tem tido várias demandas com relação a isso, que as pessoas reclamam dessa dupla tributação, né? Praticamente. Como você falou, se eu presto serviço, se eu estou em Santo André, presto serviço em São Paulo e não fiz o cadastramento aqui, o meu tomador de serviço, ele vai me reter o imposto porque eu não tenho cadastramento aqui. Isso. Né? Então ele vai receber. Mas o prefeito de Santo André também vai querer a parte dele. Porque você emite a nota fiscal. A nota por Santo André. Na verdade, a Lei Complementar 116, que regulamenta toda a parte do ISS, ela diz quais são os serviços, aonde eles serão, quando eles serão retidos no local e quando é na sede, né? Mas as prefeituras ficam arrumando caminhos, porque hoje é difícil você pegar um consultor, né, que tem lá consultores associados, que normalmente essas empresas são abertas na residência. Né? O consultor, cada hora, ele está prestando a consultoria em endereços diferentes, vários. Então, e ele está vendendo o conhecimento dele. Né? Ele não tá num lugar físico único. Né? Então, eu acho que nesse sentido, acho que você penaliza muito, porque ele vai ter que fazer um cadastramento, é um custo maior para ele, né? É um custo maior para o tomador. Imagina se ele tiver que fazer cadastramento nos 5.000 e tantos municípios do Brasil, para não pagar a dupla tributação, né? Quanto vai custar para um empresário, um pequeno empresário desse que presta serviço de consultoria? Sim. E às vezes são pequenos empresários. Às vezes inviabiliza o negócio, porque de repente, com medo da retenção, ele vai embutir esse imposto a mais. Ou senão, prefere só prestar o serviço em volta do local onde ele está. E não pode se expandir para outros locais, porque tem medo de dupla tributação e ele não vai conseguir repassar isso para o cliente dele. Né? Ele restringe, né? Restringe um pouco a atividade. Né? Muito bom. Com relação também a um assunto que nos preocupa um pouco, como já falamos, é sobre a formalização não só das empresas, mas a formalização do trabalho, das pessoas que trabalham. Uma das questões, por exemplo, é agora a nova lei que foi aprovada da empregada doméstica. Né? Como é que você, empregado doméstico, provavelmente vai ter que, tomador do serviço da empregada, vai ter que pagar 10%. Ele normalmente já paga hoje 10%, mas tem que pagar fundo de garantia. E tem o problema da hora extra. Né? Como é que a dona de casa tem que se comportar hoje para poder controlar as horas extras da empregada, porque senão ela vai reclamar depois no fim do mês as horas extras não pagas? A dona de casa vai começar a virar uma microempresária, né? Porque é difícil o controle. Né? Você deixar um livro de ponto, quem garante que ela vai estar assinando? Vai comprar um relógio de ponto? Hoje a gente sabe que o custo é alto, né? Controle na portaria do prédio, será que vai adiantar? Mas isso para um prédio, quem mora em casa, né? E todo mundo sabe que a maioria das pessoas, né, saem para trabalhar, muitas vezes a empregada tem a chave de casa, entra e sai, e o empregador não sabe nem o horário, né? Então, eu acho que é difícil, a gente tem que ser bem pensado, porque senão pode começar a burocratizar demais e aumentar uma indústria de processos trabalhistas contra os empregadores domésticos, né? E de repente a gente pode ter bastante problema. Essa é uma coisa que o telespectador deve estar atento, porque se for aprovada a lei conforme ela foi aprovada, foi sancionada a lei conforme ela foi aprovada, realmente vai existir vários questionamentos sobre esse aspecto da empregada doméstica em relação a isso. Eu acredito que ninguém queira transformar a empregada doméstica numa precarização do emprego, mas como ela está, se ela for formalizada da maneira normal que existe no mercado, como uma industriária, como uma prestadora de serviço, como uma empresária, realmente
vai ter dificuldade do controle disso, né? Sim. Como você bem falou, da indústria das ações trabalhistas, né? Que podem ficar na porta da casa, falar, quantas horas você no fim do mês você é mandado embora, ou você tem tantas horas. Às vezes, né, o pessoal com má fé vendendo uma ilusão, e acho que até criar todas as jurisprudências todas aí, de repente a gente vai ter uma diminuição do empregado doméstico ou dificuldade, né? De controlar isso. Né? Também tem o problema do deslocamento, né? Sim. Se acontecer alguma coisa no deslocamento dessa pessoa para ir para casa... considerado acidente de trabalho. Como é que é considerado esse problema de acidente de trabalho? Né? Deslocamento. Hoje ele não é tão considerado, mas se estiver dentro da regra normal, vai ter que ser tratado como acidente de trabalho também, acidente de trabalho, mas uma etc. responsabilidade do empregador doméstico. Então, acho que seguros, etc. Tudo isso aí vai onerar muito mais a contratação. Contratação de repente, muitas pessoas vão optar por não ter mais a empregado doméstico. Né? Ou vão criar uma nova modalidade de prestação de serviço doméstico, né? Que já existem algumas empresas que fornecem a mão de obra da empregada doméstica, a doméstica. Então, acho que pode ser uma oportunidade para determinados setores, mas eu acho que na grande maioria ainda até ter adaptação, até ficar bem regulamentada, né? As regras aí, acho que se não for bem feito, a gente vai ter muito problema. Bom, me fala um pouquinho sobre a tua atividade com relação à contabilidade. Você tem uma associação, né, em Santo André. Isso, eu presido uma associação das empresas de serviços contábeis. Qual é a atividade dessa associação em defesa da tua categoria? Então, a associação ela visa capacitar o empregador, o empreendedor contábil, né, o empresário contábil, para dar suporte, apoio, né, com todas essas mudanças que nós estamos tendo da legislação. Então, a gente procura dar qualificação para o funcionário do empresário, dar qualificação para o empresário, discutir quais são os problemas da categoria, né, e procurar uma solução para todos. Então, se você tem alguma mudança da legislação, que às vezes essa mudança é para afetar o contribuinte, mas o elo de ligação está o empresário contábil, o escritório de contabilidade. Então, muitas vezes a gente discute para ver qual que é o impacto sobre o serviço prestado, para que a gente tente discutir com os órgãos públicos a melhor forma de fazer isso, que não tem impacto nem de custo para o contribuinte, nem de custo para o empresário contábil. Na verdade, é um assessoramento que a gente, né, como associação, faz para que o empresário contábil possa trabalhar da melhor maneira. O processo de qualificação desse associado? Fazemos também, a gente faz curso, a gente tem lá as reuniões de empresários, que funcionam uma vez por mês, né, para discutir o problema do empresário contábil local. E como é que essa atividade, você está vendo essa atividade no futuro? Porque cada vez mais a informática está entrando no processo, né? O profissional da área contábil, ele vai ser mais um consultor ou do que um processador de dados, vamos chamar assim? O empresário mudou bastante, né? Vamos falar desses últimos 5 anos, com toda essa legislação eletrônica que está tendo, né? A tendência é que você vai prestar muito mais consultoria, você não vai executar. Né? Quem executa o serviço? É o programa. Né? Então, um programa bem implantado na origem, né, da informação, que é no cliente, que venha para o escritório fazer o processamento, fazer a análise e a orientação para o cliente, essa informação vai para o fisco. Então, a entrada é única e gerada no cliente. Né? Então, você tem que tratar essa informação e passar para o fisco da forma que o fisco tem exigido. E qual é a forma de você... Né, o que está mudando na relação? Antigamente, você passava no cliente, pegava o documento, digitava papelado ou escriturava manual e entregava para o fisco. Hoje não. Antigamente, então, você não tinha também uma qualidade da informação. A matéria-prima nossa é a informação que o cliente dá. Se o cliente der uma informação, né, não muito boa, ou se ele não tem uma qualidade
de funcionários que passa essa informação para nós, escritórios, o que a gente vai passar para o fisco não vai ser de boa qualidade, né? Então, a mudança na relação é que tanto empresa como escritório de contabilidade, eles vão ter que estar muito mais próximos, né? Então, você vai ter que assessorar muito mais, vai ter que ensinar muito mais. Para que a documentação e as informações sejam corretas, né? Mesmo porque as penalizações são altíssimas. Todos os SPEDs, a multa hoje são de R$5.000 por mês. Nota fiscal eletrônica. E aí tem um projeto federal que essas multas da falta de entrega ou entrega fora do prazo sejam um percentual do imposto pago. Então, a penalidade vai ser muito pior, né? Agora, a Receita parece que vai facilitar um pouco a vida do contador daqui a uns 2 anos, aí, que vai acabar com a declaração de imposto de renda. O que você acha disso? Acho que facilitar, não que vai facilitar, que vai diminuir a digitação, né? Para nós é bom, porque a gente tem uma qualidade maior de informação, né? Então, você vai fazer muito mais análise do que processamento da informação. Mas acho que é válido, porque assim, as informações já são repassadas de todas as formas, né? Na área trabalhista, você tem as regras para passar a informação. Na área fiscal, você tem as regras que você já passa a informação. Na área contábil, você também já passa. Então, ela já tem um banco de dados que reúne tudo. Então, ela já sabe se a pessoa comprou um imóvel, porque os cartórios já informam, né? Ela sabe suas aplicações, quanto que renderam, quanto que tem de imposto retido, qual é o teu salário, porque a empresa já informou através de uma declaração quanto você recebeu, quanto você teve. Então, a informação a Receita já tem, né? O que ela vai facilitar é que você vai só confirmar a informação e corrigir se tiver erro. Inclusive, os planos de saúde têm uma declaração, não só plano de saúde, mas os hospitais, clínicas, que informam paciente por paciente, né, o valor pago, né, e se esse valor pago foi pago pelo pai, pela mãe, né, se é dependente, ou pelo plano de saúde. Então, já tem esse controle. Quer dizer, você acha que daqui 2 anos, a Receita fala em 2 anos, né? Daqui 2 anos parece que ela não quer mais... ela quer trazer as informações. Quer trazer as informações automaticamente e não precisar mais fazer a declaração anual. É possível? Você acha possível? Eu acho que é possível. Pela quantidade de informações que tem, se ela realmente quiser. Ela já tem as informações. Engloba todas as informações que você falou. Realmente ela hoje tem toda a sofisticação de agregar e controlar através dos bancos de dados que ela criou, tanto seja da Previdência como do Fundo de Garantia. Parece que só o Fundo de Garantia ainda não está com a Receita, mas parece que existe uma intenção de que passe para a Receita também a arrecadação. Isso, que eles estão chamando que é o SPED da folha de pagamento. SPED da folha de pagamento, que, aliás, no meu ver, até seria interessante, porque o controle feito pela Caixa Econômica não tem muito bom na área de sempre dá problema, sempre dá problema. Então, já que é para centralizar tudo, você entra já na Receita, já fica tudo com ela. Imposto de renda já está com eles. O PIS, PASEP, o COFINS, tudo isso já está com ele, com a Receita Federal, através do sistema DARF de arrecadação. Então, realmente fica fácil para ela analisar e já te dar, já fazer o controle. Você não precisa repetir todo ano a mesma coisa, que ela já sabe que você gastou, que você ganhou, ela pode te expedir uma declaração já automaticamente, né? Você acha que isso pode acontecer também para as empresas ou só para a pessoa física? Não, eu acredito que para as empresas vai começar também. Você pode começar? Pode. Na verdade, não que ela vai vai ter uma declaração já pronta. Ela vai deixar de existir a declaração, porque o SPED nada mais né, que é a declaração, só que ao invés de você fazer uma vez por ano, você já está fazendo mensalmente. Aí você já está entregando todas as informações. Hoje, o fisco, né, tanto estadual como federal, eles já têm condição de saber qual é teu custo, né, principalmente do comércio, que é mais fácil, qual é o fornecedor, qual é o custo, quem é o cliente, qual é a margem de lucro. E as informações, a gente tem que fazer essa entrega por produto. Então, se você tem uma nota lá com 50 produtos, você entrega individualmente.
E cada produto com cada alíquota de imposto, com a situação fiscal. Então a gente vê aquele Adão... Com cada desoneração de folha, porque a desoneração de folha é feita por produto também. Produto. Né? É um negócio meio atrapalhado aí. Ainda está complexo. Acho que poderia ser mais simples. A nossa proposta não é sobre folha de pagamento, sobre faturamento. Nossa proposta é criar uma contribuição sobre alimentação financeira que substitui os 20%. E a alíquota nossa, que a gente fez um estudo de Getúlio Vargas, é mais ou menos por volta de 0,8%, 0,9%. Nós arrecadaríamos 130 bilhões que hoje são arrecadados pela Previdência sobre folha de pagamento. Né? Mesmo porque eu acho que essa solução sobre faturamento, Glauco, não é... O governo não tem suficientemente recurso para bancar esses 130 bilhões. Hoje, ele, com toda essa exoneração que ele fez, ele deve estar bancando uns 7, 8 bilhões aí da desoneração, né? Mas 130 já é um pouco diferente, né? Sim, muda bastante. Então, provavelmente, não todos os empresários, seja de serviço, do comércio e da indústria, vão ser beneficiados com essa desoneração. Por isso que a nossa proposta é que toda a sociedade pague uma parcela da Previdência. Todos são beneficiários da Previdência de qualquer... Né? Exatamente. Aliás, o princípio do artigo 195 está embutido nisso. Então, acho que... Não, a desoneração, acho que é mais justa realmente pela movimentação financeira, né? Porque, apesar de você estar tendo alguns benefícios, né, você trocando, principalmente para quem emprega muito, a complexidade de você efetuar o cálculo e transmitir a informação, porque tem um SPED também para quem está na desoneração da folha. Pode ser mais fácil. Pode ser mais fácil. Bom, Glauco, nosso tempo, felizmente, já terminou. Então, nós nos vamos despedir com os nossos telespectadores. Agradecer a sua presença aqui. Foi muito útil as suas ponderações sobre aquilo que a gente conversou. E esperar que você venha aqui novamente na próxima vez com outras informações importantes para nós fornecer. Glauco, obrigado, telespectador. Até a próxima semana. Boa noite. Combate. A trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.